Então, vamos agora fazer o cadastro e parametrização para migrarmos as verbas antigas para o verbas multifilial. Então, a primeira coisa a ser feita é clicar no botão Incluir para incluirmos o fundo multifilial. Então, nesse cenário aqui do fundo multifilial, nós temos que informar qual que é a filial padrão, e aí nós podemos colocar a filial padrão, por exemplo, a filial matriz, e depois vincular as filiais a essas filiais matriz para poder ter as movimentações do verbos multifilial entre elas. No meu cenário aqui, no nosso exemplo, a minha filial padrão vai ser a filial 3. Temos que colocar um nome para o fundo multifilial e também uma conta gerencial. Esse nome do fundo multifilial e a conta gerencial podem ser parametrizadas conforme a necessidade. Então, o nome do fundo aqui vamos colocar fundo multifilial, vou colocar um traço, filial 3, que é o cadastro que a gente está fazendo aqui no nosso exemplo para a filial 3. E temos também que ter uma nova conta gerencial para esse fundo multifilial. Então, vamos aqui fazer um cadastro dessa conta gerencial na rotina 570. Vamos clicar aqui no botão Incluir. Vamos colocar o código da conta. Vamos colocar aqui verba multifilial, também filial 3, para sabermos. Conta contábil eu não tenho. As minhas verbas estão no grupo 800. É uma conta de receita, então vamos marcar aqui que é uma conta de receita dessa verba. Vamos clicar aqui no botão Incluir. O código da conta master não foi informado, vamos prosseguir sim. Cadastro da conta feita com sucesso. Então vamos aqui informar a nossa conta. E essa conta, ela se torna extremamente importante no verbas multifilial, pois essa conta é a conta onde todas as verbas, exceto as verbas de rebaixa de CMV e valor apurar, vão ser concentradas. Então, no processo antigo, todas as verbas elas eram criadas com as contas gerenciais parametrizadas na 132 para o processo de rebaixa de custo, rebaixa de CMV definido e para a opção outras. No verbas multifilial, todas as verbas passam a ser concentradas nessa conta, que é onde passa a ser feito esse gerenciamento e é o que vai dar a possibilidade de ter o saldo e poder aplicar ele da forma que for necessário depois. Então, essa conta gerencial, ela é uma conta onde todas as verbas criadas, exceto as verbas de rebaixa de CMV e valor apurar, vão estar concentradas. Na parte de baixo, nós temos a possibilidade de informar as filiais que vão estar vinculadas a essa filial padrão para ter a movimentação das verbas entre elas. Movimentação de aplicações e receitas também. É importante frisar aqui que esse grupo ele seja definido em conjunto com o departamento de contabilidade da empresa. Pois eu posso ter, por exemplo, as filiais de mesmo radicais de CNPJs cadastrados no fundo multifilial para ter essas movimentações de receitas e despesas. E também pode-se ter as empresas com radicais de CNPJs diferentes. Mas tudo será feito conforme a orientação da contabilidade. Então, a partir do momento que eu tenho um cadastro fundo multifilial de uma filial padrão com várias filiais vinculadas a essa filial padrão, eu vou poder ter as movimentações de despesas e receitas entre essas filiais. Com isso, os relatórios gerenciais do Entor, por exemplo, o balancete gerencial na rotina 124, eu não vou poder mais tirar esse relatório de forma filial por filial. Eu sempre vou precisar ter esse relatório das filiais em conjunto, pois eu posso ter uma despesa numa filial, que eu usei o valor de aplicação dessa verba numa filial, porém a receita foi paga em outra filial. E se eu tirar esse relatório da 124, balancete gerencial, de forma separado por filial, posso ter uma despesa numa filial, e essa análise dessa filial pode não estar dando lucratividade, porém, eu posso ter uma filial onde a receita foi recebida da verba nessa filial e essa filial pode estar dando uma lucratividade muito acima do normal. Então, a partir do momento que eu faço essa parametrização aqui na rotina 1840, eu preciso me atentar também para essas informações, que esses relatórios gerenciais, eu vou precisar sempre tirar esse relatório desse conjunto de filiais para ter as informações mais assertivas possíveis. Aí pode surgir a pergunta, mas
eu vou ter que ter o grupo filial para poder ter essas movimentações, mas eu quero ter a análise de cada filial para saber se cada filial está dando a sua rentabilidade. E então o processo de verbas multifilial não vai me atender, porque ele não vai ser um processo que eu vou aplicar dentro do meu negócio. Mesmo assim, o processo novo do verbas multifilial, ele é um processo extremamente interessante para o negócio. Por quê? Porque eu vou ter a possibilidade de receber essa verba de forma diferente da que foi negociada, como foi dito anteriormente. Eu criei uma verba em mercadoria. O fornecedor ficou de enviar essa bonificação. Chegou a carga na empresa, a bonificação não veio. Aí o comprador entrou em contato com o fornecedor pediu os dados bancários da empresa, fez o pagamento da verba. Então, lá nas rotinas 1803, que eu faço o recebimento dessa verba em dinheiro, ou a 1804, que eu faço o recebimento como desconto financeiro, essa verba com a forma de pagamento mercadoria, ela já vai ser apresentada para que seja feito o recebimento da verba. Vai ser possível também criar esse saldo e poder utilizar ele da forma que quiser se trabalhar dentro do negócio. Posso ter o saldo de uma verba para aplicá-la como rebaixa de custo, rebaixa de CMV, campanha de vendas, margem adicional para a minha empresa. Eu não vou precisar saber como que eu vou gastar a verba antes de criar a verba para depois eu utilizar esse dinheiro. Então, o saldo vai estar disponível, o usuário vai poder usar esse saldo conforme for negociado com o fornecedor ou conforme for a necessidade da empresa. Então, mesmo que eu não vá trabalhar com propriamente dito, o processo multifilial de filiais vinculadas dentro de um grupo para poder utilizar os processos de aplicação e recebimento dentro do sistema, se eu for trabalhar com uma única filial, ele ainda se torna interessante porque nesse processo novo do multifilial foi tirado todas as travas que a gente tinha no processo antigo. Então, ele ainda assim se torna um processo extremamente viável para a empresa. Então, parafraseando novamente, é importante que tenha o consenso da direção da empresa com a parte da contabilidade para fazer esse processo de migração do verbos multifilial, saber quais são as filiais que vão estar vinculadas, que vão estar nesse grupo, para ter essa movimentação de despesa e receita das movimentações dessas verbas. Neste nosso exemplo, nós vamos trabalhar somente com a filial 3, pois as minhas outras filiais já estão em outros cadastros de verbas multifilial, tanto que eu não consigo vincular essa filial, pois ela já está cadastrada no fundo 1 e a filial 1 também da mesma forma. Então, nós vamos cadastrar a filial 3, a conta gerencial, vamos clicar no botão gravar. A rotina informa que o fundo foi cadastrado com sucesso, vamos clicar no botão OK. Então, foi feito o cadastro do nosso fundo multifilial. Se eu clicar no botão pesquisar, eu tenho aqui dois grupos. Eu tenho o primeiro grupo, onde eu tenho a filial 1 e a filial 2, vinculado no mesmo grupo do fundo multifilial. E agora a filial 3 no novo grupo de fundo multifilial também. Feito o cadastro do fundo multifilial, nós temos um cadastro importante na rotina 202, um cadastro de fornecedor. Vamos aqui pegar o fornecedor, o campo aqui multifilial. Então, nós temos esses dois campos que são importantes para o processo novo do fundo multifilial, que é em que momento vai ser alimentado o fundo multifilial, ou seja, em que momento o valor vai ficar disponível para o comprador poder já fazer as aplicações das verbas, se vai ser na criação da verba, se vai ser pelo aceite do contrato, conforme dito anteriormente, a partir do momento que esse contrato é assinado na rotina 1802, ou pelo recebimento da verba, e temos também se essa verba vai ser aplicada a rebaixa de custo ou não na entrada, quando tem-se um pedido normal vinculado a uma verba lá na rotina 220. Quando o sistema faz o recebimento do pedido normal na 301, a verba é automaticamente aplicada como rebaixa de custo. Então, esse parâmetro hoje do aplica rebaixa de custo, ele vem como default sim, que é a opção hoje que as empresas mais utilizam, que já estão habituados no seu dia a dia, e a opção de alimenta fundo multifilial, o valor default dele é R, que é pelo recebimento da verba. Então, essas duas informações são importantes, que seja feito esse cadastro para fazer o processo do verbas multifilial. É importante frisar que
apesar da rotina vir com o campo default, é preciso que essa informação esteja gravada no banco de dados. Então, pode ser que aqui esteja preenchido o R, porém, no banco de dados do Intor, lá no banco Oracle, essa informação não está preenchida. Então, se ambas as informações não estiverem preenchidas no banco de dados, a partir do momento que eu começar a trabalhar com verbos multifilial, eu posso ter impactos. Então, é necessário que abra esses fornecedores e salvem ele para que essas informações fiquem salvas no sistema, ou que seja feito alguma intervenção via banco de dados para gravar essas informações no banco também. E como dito, na rotina 1802 foi criado um novo campo para ser feita a assinatura dos contratos de verbas. Então, vamos fazer aqui a pesquisa de um período. Vamos clicar aqui no botão pesquisar. Na rotina apresenta a pesquisa das verbas para ser apresentadas ambas as verbas, somente as verbas não assinadas e somente as verbas assinadas. E aqui na frente temos o campo, onde é informado se a verba já teve ou não a assinatura e quem foi o usuário que fez a assinatura desse contrato de verbas. Vamos aqui selecionar o campo, matrícula assinatura, data assinatura e se foi feita também a desassinatura desse contrato de verba. Então, nós aqui temos a informação. A partir do momento que é feita a assinatura desse contrato, aqui é preenchido o usuário que fez a assinatura e se foi feito também a desassinatura desse contrato, a rotina também preenche essa informação. Então, para ser feito a assinatura do contrato de verba, basta clicar na caixinha de seleção, clicar assinar, armazenar contrato. A rotina vai apresentar o local onde foi feito a armazenagem desse contrato. Clica na opção em abrir, verba 834, contrato assinado e armazenado com sucesso. Se pesquisarmos novamente a verba número 834, que é a nossa verba aqui, veremos que foi feita a assinatura deste contrato na data e hora informada. Caso seja feita a assinatura do contrato errada, pode clicar aqui na opção cancelar a assinatura, informar o motivo desse cancelamento, contrato errado, por exemplo, que será feito a desassinatura deste contrato de verba. Deseja salvar o contrato antes que seja excluído do banco de dados? Se quiser salvar esse contrato antes, clica no botão sim. No nosso exemplo, vamos clicar não. A assinatura é retirada com sucesso. Verba 834, se olharmos ela novamente, agora ela não terá a assinatura deste contrato armazenado. Então, temos aqui a nossa verba 834, que foi feita a desassinatura. Ou seja, na opção do cadastro de fornecedor na 202, este valor só ficará disponível para o comprador se estiver selecionada a opção assinatura do contrato, a partir do momento que é feita a assinatura deste contrato de verba. Fez a assinatura do contrato, o valor fica disponível para ser utilizado para as aplicações das verbas. É importante ressaltar que a rotina não faz validação do conteúdo que está sendo inserido no contrato de verba. Então, esta opção de armazenar o contrato tem que ficar na mão de uma pessoa que seja de extrema confiança, pois se for pego um arquivo em branco, sem nenhum dado neste arquivo, e anexá-lo na rotina 1802, a rotina vai fazer a assinatura desse contrato e vai liberar esse valor para ser feito as aplicações das verbas conforme tiver parametrizado na rotina 202 no cadastro de fornecedor. Então, essa opção, caso esteja marcado para ser liberado o valor após a assinatura do contrato, essa assinatura do contrato, ela precisa ser validado o conteúdo do contrato para após a validação deste conteúdo seja feita a assinatura dessa verba aqui na rotina 1802. Nesta aula, vimos alguns conceitos importantes sobre os processos da rotina 1840, cadastro fundo multifilial. E nas próximas aulas daremos sequência neste treinamento. Obrigado e até lá!